Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abram as suas Bíblias, Marcos, capítulo 16. Eu gostaria assim que mantivéssemos a toda reverência para a pregação da palavra do Senhor. Toda reverência. A partir do verso 9, do versículo 9 diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia, os que tinham sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam no caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Amém? Depois eu vou ler o versículo próximo. Aqui a passagem da ressurreição de Jesus. Quando ele se apresenta a algumas pessoas. E aonde eu quero me ater? Aonde o Espírito Santo quer que eu prenda os irmãos para que entendam. A palavra crer. O que é crer, irmãos? É confiar, é acreditar, é ter certeza que é verdade e que não vai mudar. É verdade e não vai mudar. Só que os discípulos e as pessoas tinham esquecido, durante o seu caminho, o trajeto com o Senhor, Jesus havia dito a eles que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Só que os discípulos só viram aquela cena da crucificação, do sofrimento de Jesus, né? Aquelas gritarias, aqueles tapas no rosto, aquela coroa de espinho, aquele sangue se esvaindo, aquele Jesus que pregava entre multidões, que fazia milagres, que ressuscitava mortos. Agora eles estavam vendo este homem morto numa cruz, entre 2 ladrões, sem dizer uma palavra, em sofrimento. E Jesus morreu. E eles foram embora. Todo aquele plano, aquele projeto de vida, aquela esperança de que mudaria tudo. Quando Jesus apareceu e começou a fazer milagres e a falar em parábolas e manifestar o seu poder, o seu amor, a sua glória, havia naquele momento, quando eles olharam, desfalecido, acabou. Existe um momento na nossa vida que nós passamos, irmãos, que a gente fala, não tem mais jeito. A situação agora, onde eu vou achar resposta para isso? Quantas vezes as pessoas deixam de crer no Senhor Jesus, ou fingem que creem no Senhor, para vender CDs, para cantar e fazer shows. Esses dias eu estava vendo 2 cantores, acho que era um cantor gospel, acho que era um irmão, e irmãos todos tatuados, e estavam indo para fazer show. Só que foi sentido o cheiro de maconha dentro do ônibus. E as pessoas foram lá, e o policial parece que sentiu o cheiro, foram tratar com eles, e houve um grande problema ali. E aí a gente vê pessoas que querem vender, né? Não creem no que estão fazendo. Eles apenas estão ali montando um show, um espetáculo, né? Que nem nós que estamos aqui para adorar o Senhor na simplicidade. Mas é pessoas que querem vender as coisas de Deus, mas não creem nele. É de dúvida. E aí, esses
os discípulos estavam, como a irmã falou, muito tristes. Havia acabado todo o seu projeto que eles criam que ia acontecer, que seria diferente na vida deles. E eles começaram a se entristecer e foram embora, ficaram cada um no seu canto, cada um no seu lugar. Só que as mulheres foram ter com Jesus no sepulcro. Maria Madalena, da qual Jesus havia expulsado 7 demônios, foi a primeira que Jesus apareceu. E aí ela correu porque ela se alegrou. Imagina, irmãos, toda a sua situação, naquele momento que você estava sentindo perdido, estava indo lá para levar um perfume, para visitar um túmulo, e de repente ela encontrou com Jesus e viu que Jesus havia ressuscitado. Glória a Deus. E a esperança voltou na vida daquela mulher. E ela não se conteve, foi correndo para contar as boas novas. E ela chegou ali e falou: Jesus ressuscitou. Sabe aquele homem que vocês viram crucificado? Esse terceiro dia, ele havia dito, ele ressuscitou. Aleluia. Mas eles não creram. Que coisa, hein? Não creram. Não creram que Jesus ressuscitou. E olha que eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, mas não creram. Achou que aquela mulher estava falando demais. Aí depois, de novo, o Senhor apareceu. Bom, eu apareci a essas mulheres. Maria Madalena foi lá e avisou para eles das boas novas que eu ressuscitei, que eu voltei, como havia dito. E aí apareceu a 2 discípulos. Eles estavam indo para Emaús, caminhando, e eu conversando da situação que havia acontecido naqueles dias. E já era o terceiro dia e eles começaram a falar das coisas, e eles não se ativeram que não era já o terceiro dia, e eles começaram a ir caminhando. Daqui a pouco Jesus encostou nele e começou a conversar. O que vocês estão falando? Ah, nós estamos falando. Você, de onde você é? Você não está entendendo nada? A gente está aqui andando, falando, e você onde você vê que você está sem saber da situação? E Jesus falou: das quais coisas vocês estão falando? E eles começaram a falar entre si e voltando para Jesus. E aí Jesus foi falando, e eles foram. E eles não, quando chegou lá, que Jesus apareceu para ele, permitiu que na hora do partir do pão, eles entenderam e viram que alguma coisa diferente estava acontecendo no coração deles. A presença do Senhor aquecendo aqueles corações. E eles não quiseram nem saber, voltaram correndo. Depois de andar quilômetros, retornaram e foram lá para encontrar com os discípulos. Eles estavam se alimentando, comendo em volta da mesa. E aí eles vieram e falaram assim: olha, nós viemos correndo, estivemos até cansados, afoitos. Nós viemos contar uma boa nova para vocês. O que? Jesus ressuscitou! Aquele homem ressuscitou no terceiro dia. Aquele que andou conosco falou que via, ele ressuscitou. E aí eles falaram: não, ele ressuscitou. E ainda assim eles não creram. Que triste, irmãos, quando nós deixamos de crer no poder de Deus. Imagina como Jesus se entristece quando você duvida de que Ele é capaz. O Senhor é capaz, irmãos. O Senhor tem poder. A palavra de Deus diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Nós somos dependentes deste Deus. Ele é maravilhoso, aleluia. E você e eu temos que crer, nunca perder essa fé no Senhor Jesus. Quando Ele disser para você: eu vou te dar, creia que Ele vai te dar. Mas é impossível para quem? É inexplicável, porém é real. Aleluia. Ele trabalha no impossível. Quando nós não deixamos de crer, ou quando os médicos falam: esse não tem mais jeito, não tem para você, mas para o médico dos médicos tem jeito. Tudo, irmãos, o Senhor pode fazer. Creia nisso, né? Creia, não faça como eles, que não creram que Jesus havia ressuscitado. E não
acontecer, porque o Senhor tinha dito para eles que ressuscitaria. É apenas crer, confiar, esperar o momento certo e lembrar que era o terceiro dia. Hoje a Lélia faz aniversário. Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, Jesus Cristo ressuscitou. Um domingão. Glória a Deus, né? É maravilhoso. E aí agora é muito interessante. Finalmente, no versículo 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. Glória ao teu nome. Agora Jesus apareceu aos 11. Depois de ter aparecido a Maria Madalena, a esses dois que estavam no caminho do campo de Emaús. E agora o Senhor falou: bom, é possível. Eu mostrei para a Maria Madalena, mandei um recado. Olha o Senhor mandando um recado para você hoje. Eu te mandei para a Maria Madalena, eu te mandei um recado. Apareci para ela e ela foi falar com você. Só que você não creu. Aí eu falei: bom, vão aparecer para mais dois. Porque não é possível. Uma só, mas agora são dois. Ela fala, né? A palavra de um e de outro. Quando só é um, é complicado. Mas agora tem dois. Viram a mesma coisa, souberam da mesma história. Que Jesus ressuscitou. Então Jesus mandou dois agora. Os dois falaram: olha, nós sim, não foi um que viu, foram dois, irmãos. Um já tinha dito, já era terceiro dizendo para eles a mesma coisa. O Senhor mandou uma pessoa para falar contigo. O Senhor mandou mais dois. Agora o Senhor está aparecendo para você. Aí ele apareceu para os discípulos juntamente e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto e ressuscitado. Quantas vezes nós perdemos as coisas passam diante de nós, porque nós deixamos de crer, irmãos. Quantas coisas passam na nossa vida, porque deixamos de crer. O Senhor fala uma vez, o Senhor fala duas vezes, o Senhor fala a terceira vez, e Ele tem que aparecer para dizer para você: eu estou contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Qualquer dúvida se essa palavra é a verdade, qualquer dúvida se isso aqui é manual de vida para a tua vida, para a tua existência. Até quando duvidarás do poder de Deus na tua vida? Até quando duvidarás quando o Senhor falar contigo? Você precisa entrar na presença do Senhor. Você precisa buscar a face do Senhor e crer que Ele é poderoso para agir. glória a Deus. Eu achei interessante quando aquele homem chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que farei para que eu consiga ou tenha a vida eterna? Glória a Jesus. Sabe o que ele queria? Comprar a vida eterna. Porque ele era muito rico. E dentro do coração dele chegou todo bonzinho, querendo mostrar as suas qualidades. Mas lhe faltava o que era mais importante: ele crer no Senhor Jesus que estava falando com ele ali. Ele crer no poder de Deus. Ele podia dar a vida eterna para ele. Mas faltava por quê? Porque o coração dele estava cheio de soberba. Porque ele era rico demais. E ele queria comprar. Quantas pessoas querem vender o Senhor? Não precisa. O Senhor veio e te deu a vida, e a vida com abundância. O inimigo de Satanás veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para que tenhas vida e a tenha com abundância. Glória a Deus, é isso que o Senhor veio te dar, a vida eterna. Oh, glória a Jesus. Nós somos um povo de Deus, um povo destemido, um povo valente, um povo que não teme nada, irmãos. Porque o Senhor não opera onde há incredulidade. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Nazaré não
E aqueles homens estavam ali, trancados, sem vigor, numa tristeza, sem alegria. Mas eu quero te dizer uma novidade que talvez você não tenha, ou você tenha se esquecido. Uma novidade, entre aspas, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Se você ficar triste, irmãos, você vai se corroendo, você vai se definhando, mas quando você fica alegre no Senhor, é a tua força, irmãos, essa alegria te dá força para continuar, para andar no caminho de Emaús até lá, depois vir correndo de novo, quilômetros de volta, porque estavam cheios de alegria, porque o Senhor já apareceu a eles. Isso é maravilhoso, irmãos, a alegria que nos torna capaz de vencer tudo, a alegria do Senhor. Por isso que diz que é a nossa força. E tem uma parte que diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Creia no Senhor, confia no Senhor, Ele tem poder para te dar muito mais do que você está pedindo ou pensando. Aleluia, abundantemente, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Ele é maravilhoso. Eu gosto de pular, de dançar, de cantar, porque o Senhor é bom. Aleluia. E aqui Ele falou para eles assim, lançou sobre eles a incredulidade deles e falou para eles: se revigorem agora, porque eu voltei, eu venci a morte, eu venci o inferno. Aleluia. Ele voltou ali e eles começaram a entender a história daquele homem desde o princípio, quando ele foi levado no deserto para ser tentado pelo diabo e foi derrotado pela palavra. Use a palavra, irmãos, para derrotar os problemas da tua vida. Se alimenta deste livro. Aleluia, glória a Deus. E aí o Senhor aparecendo para eles, toda aquela tristeza, irmãos, se tornou em alegria. Todo aquele desânimo se tornou em ânimo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a presença do Senhor causa esse efeito. Amém. A presença do Senhor causa esse efeito. Por isso que a gente canta aquele corinho, né? Que pula, 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 pula. Você tem que pular mesmo. Porque a presença do Senhor nos faz isso, irmãos. Faz algo que faz transbordar nossa vida, nossos corações. E a gente se torna uma pessoa assim. Todo mundo que olha para você fala: nossa, por que essa pessoa é assim? E revigorou esses discípulos. E aí, sabe a ordem que ele deu? Jesus, tudo E disse: ide por todo mundo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, oh Senhor é Deus. Como é maravilhoso ouvir Jesus, irmãos. Ele se alegra no teu coração. E agora eu vou dizer para vocês, um mandamento eu vos dou: obedeça ao Senhor. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí ele mostrou os sinais que seguiriam essa ordenança que ele deixou para nós, que diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os Aleluia. curarão. Que glória, que poder do teu Deus, meu Deus. Ide por todo mundo e faz esse trabalho de sinais,
que vão seguindo para aquele que crer. Todo aquele que nele crer, todos esses sinais seguirão. Aleluia. Isto é da igreja, irmãos. Isso pertence a nós. Não pertence a homens corruptos. Não confie em homens corruptos. Não confie em pessoas. Confia em Deus. Porque se o homem disser eu vou te dar, é mentira. Mas se Jesus disser eu vou te dar, é certeza. Aleluia, absoluta. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. O céu é dele, a terra é dele. A Bíblia diz que a terra está pelos pés do Senhor Jesus. E o Senhor é maravilhoso. Deus abençoe cada um dos irmãos. Se encha da presença do Senhor. Creia no Senhor Jesus. Não se intimide, irmãos. Não deixa ser intimidado por nada. Confia no Senhor. Mesmo que as circunstâncias pareçam adversas. Mesmo que aquilo ali, nossa, como é que vai ser? Não, o Senhor faz acontecer, irmãos. Ele traz à existência aquilo que não existe. O poder pertence a Ele. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus.